Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? E antes de começarmos, para você que já é inscrito no canal, muito obrigado pelo seu carinho e estímulo. E se você ainda não é inscrito e gostar da aula, pense em se inscrever no canal, curtir e compartilhar essas informações, para que mais pessoas também possam se beneficiar desse conhecimento e mais conteúdos como esse possam ser produzidos para vocês. E, caso deseje, você também pode deixar seu comentário dizendo o que achou desta aula. Vamos lá então? Bem, nós vamos começar então o nosso estudo de hoje verificando algumas representações para os conjuntos. Nesse contexto, então, nós vamos falar sobre enumeração, ou seja, nós podemos representar um conjunto enumerando os seus elementos. Nesse sentido, então, nós vamos salientar alguns exemplos. Vamos pensar então num conjunto dos números pares positivos e menores que 10. Nós podemos representar tal conjunto dessa forma. Vamos colocar aqui conjunto A, e aí nós vamos enumerar cada um deles. Como são os números pares, são positivos e menores que 10, então nós vamos colocar nesse conjunto o número 2, o número 4, o número 6 e o número 8. Ou seja, nós enumeramos cada um dos elementos do conjunto relacionado nesse exemplo. E aí está. Bem, vamos pensar num segundo exemplo? Que tal o conjunto dos números ímpares e positivos? Bem, nós poderíamos colocar aqui o conjunto B, em que nós teríamos então os números ímpares compostos pelo número 1, o número 3, o número 5, o número 7. Como não foi definido um limite ou uma limitação, nós continuaríamos ad infinitum. Então aí nós teríamos uma boa representação para os números ímpares e positivos também. Então aí está, nosso conjunto B. E uma outra forma de representação dos conjuntos está vinculado às suas propriedades, ou seja, por propriedade. Nesse sentido, então, quando todos os elementos de um conjunto A, por exemplo, e somente eles satisfazem a uma certa propriedade, nós podemos descrever esse conjunto A especificando essa propriedade. Para isso, utilizaremos o símbolo tal que. É uma barrinha, como aqui você está vendo agora, e essa barrinha significará tal que. Bem, vamos pensar aí num exemplo. Que tal o conjunto A? E nesse conjunto A, nós vamos relacionar aqui os elementos 5, 7 e 9, mas especificando sua propriedade. Poderia ser assim: é o conjunto A, vamos escrever aqui, dado por x, tal que esse x ele é ímpar. Vejam só, nós colocamos aqui números ímpares, o 5, o 7 e o 9, mas existe um intervalo em que nós fomos coletar tais números. Poderíamos colocar, por exemplo, o número 3, sendo menor do que x e menor do que 11. Ou seja, nós estamos aqui destacando os números 5, 7 e 9, que é justamente o conjunto dos números ímpares que salientamos e que está nesse intervalo. Tudo bem, então? Então está aí, de uma forma um pouco mais limpa. É o conjunto A do nosso exemplo, x tal que x é ímpar e este x está entre 3 e 11, excluindo-os. Veja que este símbolo aqui nós chamamos de menor e aqui também de menor. E esses números são o 5, o 7 e o 9. Nós podemos pensar também num segundo exemplo. Nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, o conjunto B. E nesse conjunto B nós destacaríamos os números, por exemplo, vamos colocar aqui 2, 4 e 6, agora números pares. E nós descreveríamos tal conjunto desta forma: x tal que x é par. E nós vamos colocar esses números entre, bem, o menor é 6, o maior é 8, então vamos colocar, o maior aqui é 6 e o menor aqui é 2. Então nós colocaríamos esses números entre 0 e 8. Então 0 menor que x e menor do que 8. Tudo bem então? Então, representando de uma forma mais limpa, nós teríamos isso daqui.
É o conjunto B, em que nós teremos x, tal que x é par, e 0 menor que x menor que 8, que são esses números 2, 4 e 6, ou seja, os números que estão entre 0 e 8. Bem, uma outra forma de representar os conjuntos seria por diagramas. Bem, num diagrama, nós poderemos colocar, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui os elementos num certo conjunto A, dado pelos números 1, 2 e 3. Bem, o que seria a representação por diagrama? Para a visualização geométrica dos conjuntos, podem ser utilizados os chamados diagramas de Venn. Um diagrama de Venn, ele, nesse contexto aqui, para este conjunto A, 1, 2 e 3, até vamos colocá-lo aqui de uma forma mais limpa, então 1, 2 e 3, nós faríamos um disco, ou uma elipse, ou uma representação curva como a que você está vendo aí. E nós colocaríamos os números internamente. Então nós temos o número 1, o número 2 e o número 3 nessa representação. Então é uma representação um pouco mais geométrica, em que nós procuramos, num certo sentido, representar aí na curva. Certo, galera? Essas não são as únicas 3 formas de representação dos conjuntos, mas são algumas destas formas que podem ser utilizadas já no estudo inicial dos conjuntos. Certo? Muito bem, então. Muito obrigado pela atenção, tudo de bom para vocês e desejo que vocês sejam muito felizes e, se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!